boa noite, bem-vindos a mais uma sexta-feira com Conhecendo a Fundo, o programa que foi criado para passar a verdade para as pessoas entenderem realmente o que está acontecendo. Hoje nós temos um grande convidado, Roberto Mota, né, que todos estavam tanto aguardando. Boa noite, Roberto, como vai? Boa noite, Marisa. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Há muito tempo esperava essa oportunidade. A gente que agradece, Roberto. Realmente, hoje teremos muitas perguntas interessantes e comentários aqui no programa. Todo mundo querendo falar com você. Vamos chamar os nossos amigos entrevistadores, Coruja JF e doutora Adriana Paiva. Bem-vindos. Obrigada, boa noite, Marisa, boa noite, Roberto Mota, é um prazer tê-lo conosco. De antemão, agradeço o convite, é uma honra para nós. Agradeço ter aceitado o nosso convite, né? E é uma honra para nós tê-lo conosco. Coruja, abre o fone. O microfone está mudo. Coruja, você quer falar um pouco? Ativado. Desativou, ativou. Tá. Agora está ativado. Você quer apresentar o Sim, Roberto eu vou Mota apresentar o Roberto, sim. Ele é tão desconhecido. Mais uma vez na luta juntos aí. Eu vou fazer uma apresentação aqui, uma mini bio, né? Roberto Mota é engenheiro civil pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, e tem curso da George Washington University. Roberto tem 30 anos de experiência como executivo em grandes empresas, incluindo 5 anos como consultor do Banco Mundial nos Estados Unidos. Roberto também é escritor e professor, suplente de deputado federal e de vereador, criador e ex-membro do Partido Novo e ex-secretário do Estado Executivo do Conselho de Segurança Pública do Rio de Janeiro, antigo cargo de secretário de Segurança. Roberto publicou 2 livros, Ou Ficar a Pátria Livre, em 2016, e Jogando para Ganhar, Teoria Prática da Guerra Política, em 2018. Já realizou centenas de palestras por todo o país sobre segurança pública, cultura e desenvolvimento. Roberto também, só para complementar, lançou agora recentemente um livro, Inocentes do Leblon, onde ele conta umas passagens dele, que ele vai nos informar daqui a pouco, né, Roberto? Fizemos uma mini bio aí, mas eu sei que você tem mais livros, se quiser comentar outros livros. Muito bom, muito bom. Eu vou começar com essa primeira pergunta aí. Roberto, me fala desse livro agora que você está lançando, qual é a mensagem que você quer passar? E eu vou pedir para o Cícero colocar um pouquinho ele na tela, para o pessoal ver. Por favor, Cícero. Obrigado pela pergunta, Marisa. Esse livro, ele conta a história da criação do Partido Novo. É uma história que a maioria das pessoas desconhece, inclusive quem é filiado ou quem foi filiado ao Partido Novo. O Partido Novo foi criado por mim, pelo João Amoedo, e é uma história muito interessante. É uma história com uma participação de várias pessoas anônimas, cujos nomes ninguém conhece. E chegou a hora de contar essa história, né? Mostrar quais eram as intenções da criação do partido, o quão bonito e inspirador era o projeto quando nós começamos. E com esse livro as pessoas vão entender um pouquinho melhor o que aconteceu. Eu acabei saindo do partido por ter um desentendimento absoluto com o rumo que o partido estava tomando. Na época que eu saí, fui muito atacado, fui difamado nas redes sociais. Foi uma experiência traumática, horrível, que eu não desejo para ninguém. E durante muito tempo eu resolvi ficar calado, deixar isso para lá. Eu queria esquecer isso. A lembrança disso era uma coisa muito dolorosa. Até que no começo desse ano, uma pessoa por que eu tenho muito carinho, um amigo meu da Bahia, o doutor Márcio, me convenceu a escrever o livro. Ele disse: Roberto, você tem que escrever, porque senão ninguém vai conhecer essa história. E essa história faz parte da história do Brasil. E você vai ficar com isso o resto da vida. E exatamente.
E eu escrevi um livro que não é um livro amargo, não é um livro de mágoa, não é um livro de ataque. Pelo contrário, eu acho que é um livro inspirador, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né? É um livro que mostra que política é uma coisa absolutamente necessária, mas política não é um passeio no jardim de rosas. Política é um ambiente muito propício à traição, a atos movidos pelo ego, né, por interesses pessoais, mas é o que a gente tem não tem outro caminho. Então, eu acho que esse livro vai trazer informações novas para as pessoas, vai trazer histórias inspiradoras e vai explicar um pouco para as pessoas a realidade, né? A realidade é essa, é o que a gente tem que lidar com ela, não tem outro caminho. Pelo que você falou, realmente é essencial mesmo para o povo brasileiro entender o que aconteceu com o Novo, né? Porque foi uma decepção também para muita gente, né? Dentro do conservadorismo. Quem já era conservador logo de começo, como o Coruja JF, que já entendia tudo, isso já percebia logo de cara, né? Que era aquele capitalismo. Eu vendo as tuas entrevistas, as tuas ideias, eu vejo que se você tivesse dominado o Novo, né, e algumas outras pessoas boas que estavam lá dentro, talvez tivesse sido uma continuidade de um ótimo partido. É uma pena, mas Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas realmente eu acho que o povo brasileiro está sedento do que aconteceu e eu acho que o teu livro vai estourar, Roberto Mota, né? Se Deus Adriana, quiser, Marisa, se Deus quiser. vai sim, Roberto. E você mesmo é uma figura muito carismática. Quando eu avisei todo mundo que você ia fazer essa live, todo mundo aplaudiu, né? Vou pedir para todo mundo colocar os comentários, fazer pergunta aqui, que a gente vai trocar informação. E eu fui do Novo, saí, fiquei decepcionada também, né? Muita gente. Enfim. Adriana, por favor. Eu tentei me filiar ao Novo, não consegui. A minha prima que se filiou também saiu. Eu queria saber o que te motivou a entrar e o que te motivou a sair do Novo. Na realidade, ele não entrou, ele foi um criador. Ele foi o criador. Pois é, diferente, né? O resumo muito resumido da história é que eu tive a chance de morar um tempo fora do Brasil e quando voltei para cá comecei a achar que tudo errado, tudo absurdo. E hoje ainda continuo achando, diga-se de passagem, né? Mas na época eu tive uma reação muito grande quando eu voltei para o Brasil. E isso me levou a procurar várias formas de tentar ajudar. Participei de associação de moradores, fiz trabalho voluntários, tentei ajudar na campanha política, que foi a campanha política do Fernando Gabeira para prefeito aqui no Rio de Janeiro em 2008, e nada daquilo me satisfazia, né? E aí, conversando um dia com um amigo que tinha sido muito bem sucedido na vida, eu falando para ele, olha, eu, nos Estados Unidos, tive uma experiência de ver que pessoas bem-sucedidas, depois que elas já estão num patamar, né, seguro financeiramente, o que elas fazem? Elas voltam para ajudar o seu país, para ajudar a sociedade, elas criam uma fundação, elas ajudam uma universidade. Aqui no Brasil não vejo nada disso acontecendo. Eu vejo as pessoas se enriquecendo e o Brasil que se exploda. E aí, desta conversa, um dia, a gente sentado conversando, eu chamei ele para participar da campanha do Gabeira, a gente teve lá uma experiência, e aí a gente ficou conversando sobre política, e um dia surgiu a ideia, por que a gente não cria um partido político? Eu nunca achei que aquilo fosse a lugar nenhum, eu achei que fosse uma ideia, né, dessas que você conversa com os amigos, e aí conversa vai, conversa vem, a gente foi fazer um dia, resolvemos fazer isso, né? Embarcamos juntos nessa aventura, e eu embarquei com a firme crença que nós dois tínhamos exatamente os mesmos propósitos, né? Os mesmos objetivos. Essa história eu conto no livro. E no livro eu conto os fatos e deixo para o leitor interpretar. Porque, Adriana,
tem coisas para as quais até hoje eu não tenho resposta. Então, eu vou até pedir a vocês para me ajudarem, depois que lerem o livro, me ajudarem a interpretar os acontecimentos. Porque até um determinado tempo, tudo aconteceu bem. Se o Novo tivesse continuado naquela caminhada, como a Marisa falou, Marisa, eu sou super ousado. Eu digo que se o Novo tivesse continuado o caminho que a gente originalmente o tinha colocado, talvez em 2018 ele tivesse sido o partido escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para ser candidato. Ele teria ido para o Congresso Nacional com uma bancada de apoio de outro nível. Ele não teria sofrido aquelas traições todas que ele começou a sofrer logo em janeiro de 2019. Talvez hoje a situação do país fosse outra, né? Para você ver como uma decisão de uma pessoa, né, equivocada destrói um projeto, né, que poderia ter mudado em muito a história do Brasil. Então, foi assim que eu me envolvi e foi por esse motivo que eu saí. Eu acho que são forças muito grandes, né? São forças internacionais que provavelmente influenciaram o Novo, né? Nessa falsa direita, né? Nessa falsa roupagem que ele está se vestindo, porque a gente vê o que está acontecendo no Congresso e mesmo aqui na Lesp em São Paulo, né? Aqui na Lesp, tudo que o Dora fala, o Novo aprova, né? E eu convivi com esse pessoal, pelo amor de Deus, que grande decepção, né? Um problema. Coruja, tua vez, por favor. Abre o microfone. Primeiro tem que ativar o microfone. Roberto, a gente sabe que a sua dedicação é muito grande a um tema muito, muito especial na sua vida, né, que você se dedicou a estudar, que é a segurança pública. Eu gostaria que você falasse um pouco, fizesse uma introdução bem livre, para a gente ir tirando algumas dúvidas, se você pudesse fazer um resumo, fazer um preâmbulo aí, para que a gente possa começar a lhe perguntar. Aquilo que você achar que é mais importante, você faça um preâmbulo e a gente vai perguntando. Eu acho assim seria mais proveitoso. O que você acha? Perfeito. Acho ótimo. Acho ótimo. O meu envolvimento com essa questão de segurança pública, ele é muito curioso. Quando as pessoas me escutam falar sobre segurança pública ou leem meus livros, todo mundo acha que eu sou policial, fui militar, né? Ou sou juiz, promotor. Eu sou engenheiro civil. Eu trabalhei a minha vida inteira com tecnologia da informação. Então, por exemplo, se a gente for falar sobre voto eletrônico, urna, eu posso falar sobre isso com uma certa propriedade. Mas o meu envolvimento com segurança pública, ele se iniciou quando eu tive uma experiência profissional na área de tecnologia de informação. Eu criei uma empresa e trouxe para o Brasil um equipamento que eu achei que ia ajudar muito as polícias. E aí eu andei o Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul ao Nordeste, conversando com as polícias, tentando vender o meu equipamento. E nesse processo eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo algumas coisas, escutando histórias, e tudo me chocava de uma forma, eu falava que não é possível que a coisa seja tão assim. Quando a gente começou o Novo, e aí de novo eu comecei a andar pelo Brasil inteiro fazendo palestras, fazendo apresentações, eu percebi que você falava sobre certos temas e aquilo ali não tinha importância nenhuma, não mobilizava o cidadão comum. Então, por exemplo, você falava sobre liberdades ou sobre liberalismo econômico, mercado livre. Isso, as pessoas entram por um ouvido, falam, sai pelo outro. Aí eu perguntava assim, quem aqui já foi assaltado? Todo mundo levantava a mão. Aí a história mudava, porque todo mundo tinha uma história, ou pessoal, ou de um parente, ou de um amigo, que já... Essa é a experiência do brasileiro, né? Você quer se identificar com alguém, pergunta para a pessoa, você já foi assaltado? Né? Já entraram na sua casa? Então, o resumo, o preâmbulo, Coruja, é o seguinte. Depois de muitos anos conversando com juízes, promotores, policiais, pesquisadores, lendo livros sobre o assunto que não estão nem disponíveis aqui no Brasil, estudando muito,
eu cheguei à seguinte conclusão. O que a gente vive hoje no Brasil não é uma crise de segurança pública. A gente vive um caos absoluto que não tem paralelo em nenhuma outra democracia ocidental. Nenhuma outra. Né? Aqui hoje, na América do Sul, em situação pior que a gente só tem a Venezuela, que é um Estado falido, e o México, que é um Estado à beira da falência. Todos os outros países que nos circundam, né? Paraguai, Uruguai, Bolívia, Colômbia, está todo mundo em situação muito melhor. Não existe nada igual no Brasil. E aí, para concluir o meu preâmbulo, eu digo para todo mundo o seguinte: esse caos, esse desastre que a gente vive, ele é um projeto político. A gente não vive um caos porque não tem recurso, porque a nossa polícia não é bem treinada, ou porque as nossas leis poderiam ser... Tudo isso tem uma pontinha de verdade, mas o fio dessa história toda é isso. Então, essa é a razão da criminalidade maior. É a pergunta que ele faria já em seguida. Perfeito, né? Perfeito. Essa é a razão maior da criminalidade, então, que dificulta acabar com o crime. É isso? A criminalidade tem explodido no Brasil a partir de 1984, quando foi feita a última grande revisão do Código Penal. De 1984, 85 para cá, não passa um dia, eu me arrisco a dizer isso, sem que seja criada no Brasil um benefício para um criminoso ou uma lei que reduz a pena dele. Então, no Brasil, você tem coisas incríveis que, quando você conta para a maioria das pessoas, elas não acreditam em mim. Elas falam: não, Roberto, você não sabe o que você está falando porque você é engenheiro. E não tem paralelo isso, Roberto. Em lugar nenhum tem paralelo. Você não faz um paralelo com país algum no mundo? Em lugar nenhum do mundo. Em país algum do mundo existe a leniência com que se trata o criminoso no Brasil. E só piora. Vou dar um exemplo. Ano passado foi lançado o pacote anticrime. Esse pacote anticrime, nas mãos do Congresso, se tornou um pacote pró-crime. Ele criou alguns benefícios para os criminosos que a esquerda tentava aprovar há muito tempo. O relator desse pacote anticrime foi Marcelo Freixo. A gente tem hoje, dentro do direito brasileiro, uma corrente majoritária chamada de garantista penal. Isso Exatamente. É ensinado como doutrina. Se amanhã você entrar numa faculdade de Direito passar, na sua primeira aula de Direito Penal, vão te dar um livro do Michel Foucault para você ler. Eu não estou inventando, isso é caso concreto. Não, é verdade. O que o Michel Foucault diz é o seguinte: essa coisa de crime não existe. Isso aí é uma criação da classe opressora para manter a classe oprimida, tá, debaixo do tacão. E todos são vítimas da sociedade, né? O garantismo, para você ter uma ideia, nós não estudávamos na faculdade de Direito, na década de 80, nós não estudávamos isso. Isso não estava no nosso currículo de Direito. Eu formei na década de 80, meados da década de 80, não tinha isso. A gente não ouvia falar dessa palavra. A gente ouvia falar das garantias individuais. Roberto, só para concluir, então, essa questão do crime desaparecer no Brasil é praticamente impossível, porque há um fomento, né? E daí eu te pergunto, e a bandidolatria? Ela acaba sendo jogada para, né, no foco da questão, né? Claro, mas a minha conclusão é o contrário, Coruja. É isso que eu digo para as pessoas, né? E talvez essa seja a minha maior contribuição ao debate. Porque como eu não sou juiz, nem promotor, nem policial, nem nada, se você é policial, você tende a ver a questão do ponto de vista, né, da polícia. Se você é do Ministério Público, você tende a ver... Eu, como sou engenheiro, eu olho a coisa como um todo. E a minha conclusão, eu expresso da seguinte forma: eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que o problema do crime é muito mais grave do que todos nós imaginamos. Quer dizer, eu, por estar, né, olhando esse assunto mais de perto, eu sei um pouco melhor. Mas se a maioria dos cidadãos brasileiros soubesse a realidade do crime, não tinha coragem de sair de casa, né?
Essa é a notícia ruim. A notícia boa, Coruja, em cima do que você falou, a minha conclusão é a seguinte: a gente vive esse desastre que a gente vive hoje porque no Brasil se adotaram as ideias erradas. Essas ideias são ensinadas aos futuros juízes, procuradores, né, magistrados, defensores públicos. Essas ideias que guiam a criação, o financiamento das nossas polícias, o treinamento. Essas ideias que entregaram os presídios do Brasil no controle das facções criminosas. Então, ao contrário dessa conclusão que você muito justamente sugeriu, eu tenho uma conclusão contrária. Eu acho que a gente consegue provocar uma redução enorme no crime no Brasil se a gente mudar as ideias que hoje prevalecem. Se a gente resgatar a ideia do que o responsável pelo crime é o próprio criminoso e que a melhor resposta da sociedade para o crime é punir exemplarmente o criminoso, né, para que ele perceba que ele fez uma coisa errada e para que a gente mande um sinal para os outros futuros potenciais criminosos. Se a gente fizer isso, eu acho que a gente, em muito pouco tempo, sai desse sufoco. Então, e essa questão da bandidolatria que eu falo, porque existe também a situação, tem a bandidolatria que acaba sendo promovida por um vitimismo, que a gente consegue enxergar, e também por ideias do antipunitivismo, né? Nós temos isso também. E aí o antipunitivismo é aquela história lá do Michel, né? Michel Foucault, que fala, não tem crime, então não precisa punir, né? O arco ideológico dessa história, né? Naturalmente, como todo esse lixo, ele começa lá atrás no Marx, depois de muito bololô, depois da denúncia do fracasso das revoluções violentas, ele passa por Gramsci que cria a ideia da revolução cultural. Então, a gente não precisa de tanque, não precisa de arma, vamos conquistar as escolas, vamos conquistar as artes, o teatro, o cinema. Depois de Gramsci, vem o Foucault, né? O Foucault que vem com essa perspectiva de que você punir alguém é você submeter aquela pessoa à opressão. Foucault diz praticamente que o crime, quando você mata alguém, não, isso não é um crime, isso só é um crime porque a sociedade opressora disse que homicídio é crime, mas é uma construção social. E aí, em cima desse lixo todo, você tem um sujeito na Itália chamado Luigi Ferrajoli, que criou essa doutrina do garantismo penal. Garantismo penal, o resumo dela é o seguinte: não se pode prender, né? Não existe razão para prender. Se o cara cometeu um crime é porque ele é uma vítima da sociedade, então ele não deve ser punido, ele deve ser acolhido. Repare que essa doutrina do Ferrajoli, garantismo penal, ela só se aplica para o homicida, para o traficante, para o estuprador, para aqueles que esses pessoal consideram que cometeu um crime de opinião, aí a cadeia vale. Nós temos o caso, né? É o que a gente está vendo agora, né? Desse dia 13 de agosto fatídico, né? Tem mais um preso por opinião, né? É isso aí. E cadê os garantistas penais? Cadê o Freixo que diz que prisão não resolve? Você viu o Freixo que aplaudiu a prisão do Roberto Jefferson e ainda pediu a prisão de não sei mais quem que ele pediu a prisão hoje. Mas tem vídeo do Freixo dizendo prisão não resolve, prender para quê? É só no YouTube que vocês vão ver. É o relativismo. Debate, né? É o relativismo da esquerda. Isso que você está respondendo, para mim, tá sendo muito bom, porque quando a gente teve aquela primeira hipótese de entrevista, né, eu olhei aquele material e falei, meu Deus, né, mas é isso, tudo se resume em isso que você falou, né, é um planejamento do globalismo, né, da agenda de 2030, pelos regimes totalitários, para desestruturar totalmente todos os países. Alguns estão indo mais à frente, outros um pouco mais atrás, mas a agenda, na realidade, Mota, é a mesma. A gente sabe que em estados democráticos americanos também, o crime está avançando, né? Onde está o Partido Democrático fortalecido, nos estados americanos, já é uma pandemia lá.
Tanto que lá você já está liberado por lei, você não é roubo você pegar qualquer objeto, um conjunto de $900 e tirar. Isso daí tudo para desestruturar uma sociedade, porque é mais fácil você invadir e dominar um país desestruturando totalmente a sociedade, né? Ou com um vírus, ou com crime, ou tirando totalmente a base cultural, ou destruindo a família, ou com ideologia do gênero, e todo esse material enorme, né, da engenharia social. E com isso, nós, os conservadores, nesses últimos anos que a gente está divulgando, meu trabalho sempre foi muito de conscientizar muita gente no Brasil inteiro sobre isso, e eu acho que, de certa forma, 30% da população já está bem consolidado esse pensamento, né? Eles já estão conseguindo entender muito bem. E aí a gente resolve por debaixo, de novo, né? A reestruturação da sociedade, né? Se Deus quiser, o presidente vai vencer, né, as próximas eleições através da contagem pública total dos votos, né? Outra coisa. Mas, Roberto, eu te pergunto, o que você acha que vai acontecer em termos de segurança pública nos próximos 2, 3 meses, nesse momento político que a gente está vivendo? É uma pergunta muito difícil, Marisa, que até varia de estado para estado, né? Pegando esse comentário que você acabou de fazer, eu acho que tem dois grandes pontos que a gente precisa fazer aqui, né? O primeiro é a questão moral. Então, sem abordar o crime do ponto de vista moral, a gente não faz nenhum progresso. O primeiro passo, como eu falei, para a gente sair dessa situação, e dá para sair rapidamente, é mudar as ideias que nos guiam, e essas ideias têm que estar fundamentadas na nossa tradição, né, de uma moral judaico-cristã, no direito romano, da filosofia grega. A gente tem que resgatar a ideia mais básica, né, que cometer um crime é uma coisa errada, é imoral. Então, a partir daí, a gente constrói todo o resto. E aí você está certa em dizer que existe um movimento internacional hoje de revisão desses valores morais. É um movimento que tenta, basicamente, jogar no lixo toda a nossa herança cultural e dizer destruir, na verdade, que a gente sempre soube. Eu estou sendo aqui um pouco mais delicado, mas é destruir, né? E esse movimento arrebanha muita gente ingênua. É que eu sempre digo, gente, vocês realmente acreditam que a esquerda tem credenciais para liderar movimentos de defesa dos direitos das mulheres? Vão num país comunista para ver quais são os direitos que as mulheres têm. Tá? Me diz o nome de uma mulher que já foi chefe do Partido Comunista Chinês. Me diz o nome de um negro que já foi presidente da Venezuela ou de Cuba. Olha o que os países comunistas fazem com o meio ambiente. Então, que moral que a esquerda tem para liderar movimentos de defesa de direitos? Não é possível. É uma dissonância cognitiva muito grande. Então, essa questão moral, ela está de um lado. Agora, especificamente aqui no Brasil, Marisa, a gente tem uma situação complicada. Nós fazemos fronteiras com alguns dos países os maiores produtores de drogas do mundo. E do outro lado do Atlântico e ao nosso norte, tem os maiores mercados consumidores de drogas do mundo. Então, o que aconteceu, né? Uma das coisas que aconteceram nas últimas décadas aqui no Brasil é uma aliança visível, quando você passa a prestar atenção, entre narcotráfico, ideólogos de extrema esquerda e políticos populistas. E acho que o pior caso disso tudo é aqui no Rio de Janeiro, né? Essas três coisas, o tráfico, os radicais de extrema esquerda e os corruptos populistas, eles se alimentam. Um protege o outro. Se você protege aqui o meu tráfico de drogas, na próxima campanha eu vou te arrumar voto e te dou dinheiro, né?
E essa coisa, isso é um câncer hoje, penetrando em todos os ramos da sociedade brasileira. Mas aí a gente volta para a questão da moral. Se nós não estivermos armados com as ferramentas da moral, como a gente vê, assim, eu vejo muitas pessoas que se elegeram pelo Novo com posições que você fala assim, não é possível que uma pessoa razoavelmente bem informada ache que liberar a maconha, tem gente que defende até a liberação de todas as drogas, né, vai levar a gente a algum lugar que não seja o caos absoluto. E a gente vê pessoas defendendo essas pautas. E o Uruguai fez isso e a questão é que só piorou, né, na verdade. Porque tem gente que defende isso falando, porque aí vai trazer a maconha ou a droga vai ser vendida e vai ser comercializada, vai ter pagamento de imposto, isso vai regular relativamente a questão do consumo. Gente, isso é uma utopia, isso não existe, e o Uruguai provou que isso é a maior furada, não dá certo. E o narcotráfico, ele continua, independente disso. Isso aconteceu no Uruguai, os homicídios aumentaram 30%, 40%, os conflitos entre gangues aumentaram. Na Califórnia, o tráfico, né, a venda ilegal de maconha aumentou depois que ela foi legalizada. É uma ingenuidade muito grande das pessoas acharem que um aparato violento, assassino, que se articula a nível mundial como narcotráfico, passada uma lei pelo Congresso Nacional, essa turma toda agora vai fazer fila para ir na Anvisa, tirar um certificado, né, de comercialização da maconha, vai na prefeitura tirar um alvará. Isso é uma insanidade que ultrapassa, eu não consigo mais nem contra-argumentar com esses caras. E, Adriana, essa experiência de liberação das drogas já foi feita no Brasil, em vários lugares. Ela se chama Cracolândia. Tem um aqui perto da minha casa. É só ir ver. Vai ver o resultado. As pessoas viram mortos-vivos. Mas nós vamos liberar, porque aí vai pagar imposto. Realmente, você imagina o maconheiro podendo comprar um baseado no pé do morro por R$10, ele vai na farmácia pagar ICMS, IPI, ISS e comprar por R$70. No Brasil, a gente tem mercado, mais de 50% do mercado de cigarros é contrabandeado. A gente tem mercados clandestinos no Brasil de autopeças, de medicamentos, de combustível. Combustível é roubado nos dutos da Petrobras e vendido clandestinamente para postos. De bebida alcoólica também, tem muita falsificação. Bebida alcoólica. Então a gente chega novamente no cerne da questão, né, da criminalidade, né, que é fomentada pelo sistema, né, pelas ideias e pela impunidade, principalmente, né? Porque a gente vê que no Código Penal brasileiro, prisão é exceção, né? Mas é exceção só para esses que são as vítimas da sociedade. Exatamente. É o crime de opinião, né? Eu acho assim, nunca um governo como o do presidente Bolsonaro e essa estruturação dele de unir todas as polícias, né, todas as inteligências, né, conseguiram realmente capturar os traficantes, não é, Roberto? Será que ele me ouviu? Vocês estão me ouvindo? Parece que travou. Deu uma travada aqui. Deu uma picotada, eu perdi aqui. Tá, não, eu comentei que deu uma travada. Nunca um governo como o do presidente Bolsonaro, através da união da Polícia Federal, com todas as polícia rodoviária, conseguiu trabalhar de uma forma a controlar bem as drogas, que a gente sabe que eles suprem uma boa parte da esquerda, né?
E pior, né? Porque agora como eu o Irã está comentei, na né? Aí Venezuela e a gente sabe que vem muito armamento pesado para o Morro do Rio, inclusive para tentar fomentar uma futura revolução e terrorismo e desestruturar a sociedade, né? Então, tudo isso está ligado ao tráfico. Exatamente. Pois é, e a questão, assim, tudo bem, né? O presidente está aí se esforçando para trabalhar junto com a Polícia Federal para prender vários traficantes e todo tipo de criminoso, mas com esse modus operandi da nossa justiça, a Polícia Federal tem o maior investimento, né, assim, nessa tarefa de prender um criminoso, aí vai o juiz e solta. E aí? Aí a gente o tem Roberto aqui, ó, tá comentando, né? Só bucha atrás das drogas, que ninguém imagina, fora os gastos do SUS para tentar recuperar o cidadão. Então, quer dizer, a gente tem um gasto enorme para a polícia prender, aí vem um juiz e solta, aí ele vai continuar traficando, vai continuar aumentando esse exército de zumbis, né, das pessoas na Cracolândia, e que vão parar no SUS, né, onerando a União mais uma vez, e mais uma vez nós pagando aí esses impostos para poder recuperar, né? Eu acredito que tem que cortar o esquema ou o mecanismo pela parte financeira, né? Realmente, talvez seja. O que você acha, Coruja? Eu até ia fazer perguntas para o Roberto, focadas exatamente, acho que no cerne das questões, né? O cerne da questão, assim, se nós avaliarmos que existem especialistas que recomendam mais verbas para armas, outros dizem que tem que ter o desarmamento, outros falam sobre as estatísticas, né? E aí, Roberto, as estatísticas são confiáveis? O problema se resolve com verbas, investimentos para viaturas, para armas, para tecnologia? As estatísticas são confiáveis? E como é que você vê a questão do desarmamento? Isso tudo tem um link, dá para fazer um link, não dá? Como soluções, vamos supor assim. Tudo dá para fazer um livro. Isso tudo dá para fazer um link, é lógico, tem um link, sim. Começar com as estatísticas. A maioria das estatísticas sobre criminalidade no Brasil são produzidas por ONGs de esquerda. A maioria. Elas são produzidas e interpretadas por ONGs de esquerda. Então, eu vou dizer para vocês, o que vocês escutam sobre crime na mídia, 80% é distorção e 20% é mentira pura. Então não são confiáveis de maneira alguma, não tem confiança alguma nesses dados. Jamais vai saber a verdade. De maneira nenhuma. O único dado relativamente confiável é o dado sobre o número de homicídios, porque o homicídio, para ele ser comprovado, tem que ter uma pessoa morta. Tirando isso, o resto é piada. E esse pessoal dessas ONGs, eles mentem de cara lavada. Só para dar um exemplo para vocês, né? A gente escuta, né, repetidamente essa questão do desarmamento, dizendo que é preciso o Estatuto do Desarmamento, é preciso restringir o porte de arma, porque a arma na mão do cidadão provoca crime. Olha, tem um estudo, e isso está num dos meus 2 livros, mostra, num período de 3 anos, a Polícia do Rio de Janeiro apreendeu, na mão de criminosos, 46 mil armas. Vocês sabem quantas dessas armas tinham sido compradas legalmente, numa loja, com registro, etc. e tal? Nenhuma. 20 e poucas armas. 20 e 46 É mil. Muito pouco. Isso aí vai dar um percentual ínfimo, né? Pelo Freixo dizer que
É 0,0 alguma coisa %. Eu tenho esse número aí, mas eu esqueci agora de cabeça. Então, ou seja, né, a política do desarmamento, pura. ela não se aplica para bandido. Não adianta. Mas ela poderia ajudar, assim, o armamento da população, depois que cresceu o número de armas compradas aí pela população de bem, né? Isso impactou na criminalidade? Diminuiu? Ou não? Existem dados que mostram existem dados que mostram que, à medida que a população brasileira foi sendo desarmada e a posse de armas foi se tornando menos comum, certos tipos de crimes passaram a ser mais comuns. Como, por exemplo, tem um Marcelo Rocha Monteiro, em quem eu vou citar daqui a pouco, ele conta um caso, né? Ele tem lá os detalhes, eu não me lembro de tudo, mas até um determinado momento, o bandido brasileiro preferia roubar as casas quando o dono estava viajando, quando não tinha ninguém em casa, né? Porque ele entrava, ele sabia que se ele entrasse com as pessoas em casa, existia a possibilidade de alguém ali ter arma, né? Isso até a década de 80, era comum as pessoas terem arma. Você comprava na Mesbla, que era uma loja, né, que tinha de balcão, tinha roupa, tinha sapato, tinha tudo, e tinha arma lá na vitrine. A partir do momento em que se demonizou o uso de arma pela população, os bandidos passaram a preferir entrar em casa com as pessoas dentro, porque aí eles sabem que não vai ter reação, eles botam a arma na cabeça da pessoa e perguntam aquelas perguntas tradicionais: onde é que está o dólar? Onde é que está o ouro? Onde é que está o cofre? Então, isso é um dado. Sem contar que não tem testemunha para salvar, porque eles estão lá dentro protegidos, né? Eles estão protegidos porque eles não conseguem ser vistos também operando, né? E a questão das ideias, né, Coruja? O que a gente ouve todo dia, inclusive de policiais? A gente ouve a recomendação: não reaja, coopere com o bandido, acalme o bandido, ajude o bandido. Ora, se você é bandido, tá ótimo, né? O mundo recomenda que as suas vítimas colaborem com você e não reajam. Que outra ocupação melhor do que essa, né? Tirar as coisas das pessoas. Pois é, e diante desse cenário, né? Desculpa, Adriano, pode falar, Coruja. Não, eu ia só pedir para complementar, porque eu acho que o Roberto vai ter que sair daqui a pouco, e a gente tem o tempo vai ficar curto. Eu queria que ele fizesse também comentários a respeito de 2 assuntos importantes: a relação da desordem urbana com o crime e como que ele vê o papel de cada agente, do cidadão, dos guardas municipais, de cada cidadão, de cada agente público, seja guarda municipal, qual que é o papel de cada um para melhorar isso, para dar uma amenizada nessa situação, além da relação do crime com a desordem pública, né? A desordem que nós vivemos. Vamos começar da primeira pergunta, né? Que eu até esqueci. Fala aí, Coruja. Qual seria a relação assim mais objetiva entre a desordem e o crime? A desordem e o crime, a relação entre a desordem pública e o crime. Isso aí... E depois o papel de cada um para que se melhore esse quadro, né? Do guarda municipal, do policial, do cidadão comum, dos órgãos, dos organismos, das entidades. Tá. A relação entre a desordem e o crime, ela é expressa numa teoria chamada teoria das janelas quebradas, que aqui no Brasil foi erroneamente traduzido como teoria da tolerância zero. É uma teoria que diz que quando você tolera o pequeno delito, ele inevitavelmente acaba se tornando um crime grave. E existem inúmeras histórias para comprovar isso. Existe uma história trágica de uma mãe que foi morta com um tiro na cabeça quando estava esperando um filho na porta de uma escola em Porto Alegre. E isso o Diego Pesce e o Leonardo Giardini
contam essa história no livro deles, Bandidolatria e Democídio. É um livro obrigatório, todo mundo tem que ler. E quando foram pegar a ficha do vagabundo que matou essa mulher, esse cara tinha uma ficha gigantesca. Ele começou fazendo coisas pequenininhas, muitas, depois foi aumentando, e ele nunca foi punido. E quando ele era punido, ele era solto até que o dia que ele cometeu um crime gravíssimo. Essa teoria ela foi aplicada em Nova York, em meados dos anos 90, pelo prefeito Rudolph Giuliani, pelo seu chefe de polícia, Bill Bratton. Era uma época em que Nova York vivia um caos. Né? Quem foi a Nova York antes dessa época se lembra. Eu fui a Nova York a primeira vez no final dos anos, foi 86, 87, você andava em Nova York com medo, tinha lugares que você não podia ir, parecia o Rio de Janeiro, tinha uma série de regras que você tinha que seguir, né? E o Giuliani acabou com isso, ele começou prendendo as pessoas que pulavam a roleta do metrô sem pagar. Aí o que ele descobriu? Que várias daquelas pessoas tinham uma ficha corrida enorme já de crimes. Então, o cara, outro grupo que ele começou a reprimir foi o pessoal que lavava vidro no sinal. É aquele pessoal que você para no sinal, o cara vem com um troço sujo, joga no seu vidro, e aqui no Rio de Janeiro, em determinados lugares, se você não der um dinheiro por ele ter sujado o seu carro, você sofre abuso verbal, ameaça física. Então, isso é fato comprovado. Quando você tolera o pequeno delito, ele se transforma em um delito grande. E aqui no Brasil, o pequeno delito foi praticamente oficializado, porque o cara hoje ele pode morar na frente da sua casa, na sua calçada, defecar, fazer sexo, usar droga. Né? A gente vive no Brasil uma situação bizarra. O uso de drogas é crime, só que não tem punição, não tem prisão. Então, se um policial vê alguém fumando maconha na rua, usando cocaína, ele, pela lei, é obrigado a pegar aquela pessoa, levar numa delegacia, o delegado vai fazer um registro, vai encaminhar para o juiz. Você sabe o que acontece? O juiz vai chamar aquela pessoa, e o que a lei manda o juiz fazer? Quais são as opções? Ele dá uma bronca na pessoa e manda a pessoa embora, diz para a pessoa pagar uma cesta básica, ou então, na pior hipótese, condena a pessoa a fazer um trabalho social. Olha, você vai 3 dias lá na prefeitura ajudar a varrer lá. É isso. Então, você desmoraliza a polícia, você incentiva uma conduta antissocial nociva. É uma loucura. Essa é a realidade do Brasil. A gente tolera o pequeno crime, o pequeno delito. O papel dessas entidades na segurança pública. A segurança pública é um combate onde todo mundo tem que se envolver. Tá? Nos Estados Unidos, existem mais de 16 mil forças policiais. Lá tem universidades que têm a sua própria polícia, tem metrô que tem a sua polícia, não é segurança, é polícia, com poder de investigar, de prender, de encaminhar para o juiz. Né? Aqui no Brasil, a gente tem as polícias estaduais que se dividem entre a polícia militar, que faz o patrulhamento das ruas, e a polícia civil, que faz as investigações. Aí você quebra o chamado ciclo policial. É um grande problema isso. A gente tem as guardas municipais, né, em várias cidades, que geralmente não se envolvem com assuntos de segurança pública, o que também é um grande erro, um enorme desperdício. Crime, eu acho, é o problema número 1 do Brasil. Crime e impunidade. É para isso é nisso que todo mundo deveria estar focado. Eu tenho uma pergunta, Roberto Mota. Aqui em São Paulo é uma briga danada dos policiais conseguirem aumentar o salário com o Dória. Né? Complicado. E a gente sabe que o salário da Polícia Militar tá complicado, né? E aqui em São Paulo, acho que já faz um bom tempo que não é realmente, não sei se reajustado, aumentado, nem reajustado, tá assim, e eles são verdadeiros patriotas, né, que trabalham para manter nesse caos que a gente está vivendo, né, já faz 25 anos, né, eles ainda conseguem, pelo menos eu aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, a gente vê que tem uma certa segurança, graças a Deus, por causa dos policiais, né. Eu vou muito em conselho de segurança aqui na cidade de São Paulo, eu participo, né, do controle das cracolândias, que são muito influenciadas e mantidas e fomentadas
por não sei quantas ONGs financiadas, né, pelo senhor Valdemar lá, né, e então é só você querer colocar uma barraquinha que o pessoal vai lá, dá o almoço, dá comida, dá tudo, é ONG que dá barraca para aumentar, né, a tal da engenharia social da Cracolândia. E os policiais estão mantendo essa ordem. Como que você vê, né, o teu estudo de ano de segurança pública? Tem alguma relação de aumentar o salário do policial com qualidade aqui no Brasil ou no mundo? E qual seria a média? Quanto que ganha, em média, um policial americano e aqui no Brasil? Marisa, existe uma distância astronômica, né, da situação da polícia americana para a situação da polícia brasileira. A primeira grande diferença é que a polícia americana, todas, elas têm o chamado ciclo completo. Então, elas fazem o patrulhamento, elas investigam, elas preparam a investigação, entregam isso na mão do promotor. Isso faz toda a diferença para o policial, né? O policial militar, ele vive uma vida de frustração, porque ele vê o crime ser cometido, ele vai lá, interfere, salva o cidadão, leva o bandido para a delegacia e fica lá sentado esperando, e aquilo ali sai da mão dele. Ele não vê o resultado daquilo ali, né? E, às vezes, no dia seguinte, ele vê o bandido andando na rua de novo. E ele, você imagina o que é isso. Qualquer coisa que a gente fizer para melhorar a vida dos policiais, para honrá-los, para protegê-los, para assisti-los quando eles são vítimas, eles mesmos são vítimas dos bandidos, isso vai melhorar muito a nossa situação. Não é só isso, né? Eu falo que a gente ataca o crime com 3 P's. O primeiro é polícia, o segundo é lei penal e o terceiro é presídios, né? São as 3 pernas desse tripé. Sem uma polícia honrada, apoiada, bem paga, reconhecida pela sociedade, o policial brasileiro, ele tem que morar nos mesmos lugares que a população brasileira de bem mora e não ser obrigado a morar em favelas, porque o dinheiro que ele ganha não é o suficiente para pagar, né, uma casa decente. Nos Estados Unidos, o seu vizinho é policial. Eu tenho um amigo assim, eu tenho um amigo que faz parte daquela rota de moto, que ele também mora bem no localzinho não legal e ele também não pode falar muito que ele é policial lá no meio, é complicado isso. É isso aí, essa é a nossa situação. Tem que mudar. Temos esperança? Muita. Só vou dar um exemplo para vocês. Tá? Nos primeiros 3 meses do governo Bolsonaro, a lei era a mesma, a polícia era a mesma, não tinha dado tempo de fazer investimento nenhum, o número de homicídios no Brasil caiu 30%. Só porque se disse, a partir de agora, a história é outra. Eu lembro disso daí. É um efeito quase psicológico, né? É quase que um efeito psicológico. São as ideias, Coruja. São as ideias. Você chega para o cara e fala, olha, se você fizer isso, você vai entrar pelo cano. É diferente de você chegar e dizer para o cara, não, se você fizer isso, está de boa, a gente vai entender, é natural mesmo. Você está lutando contra a opressão da sociedade, né? Nós vamos te dar um dinheirinho, passa lá na ONG, que vai ter lá um negócio para você. Faz toda a diferença. É que eu sei que nós estamos assim chegando no final da participação do Roberto Mota, que ele tem que sair, porque ele tem uma outra live para participar daqui a pouco, com o professor Monteiro, que também é uma sumidade. Eu gostaria só que o Roberto fizesse uma conclusão de soluções e esperança para o povo brasileiro que está assistindo aí, os nossos ouvintes aí, telespectadores, né, do YouTube, do Face, sobre qual que é a esperança, né? Qual é a solução, assim, que se pode ter a curto prazo para resolver alguns probleminhas aí que nós temos, porque o problemão, pelo jeito, vai demorar um tempo ainda. Parece que a conexão dele não está boa. A conexão dele isso aí. Deu uma Eu não sei se ele vai poder voltar, né? Mas... Bom, de qualquer forma, a gente
pode continuar aqui enquanto se ele tentar voltar, tudo bem. Senão ele volta para despedir, né? Não tem problema. É isso aí. Então, pessoal, a gente sabia que o Roberto Mota ia ter que sair antes. Sim. E nós aqui do Conhecendo a Fundo resolvemos continuar o programa falando o que aconteceu com o Roberto Jefferson hoje, porque todos os brasileiros estão chegando numa data muito especial para o Brasil, que vai ser 7 de setembro, e cada vez mais a gente vê algumas atitudes antidemocráticas acontecendo com grandes companheiros conservadores, como o Conexão Política, o Brasil Paralelo, e agora o Roberto Jefferson, né? Coruja, eu estava conversando com você estava explicando, né, o que provavelmente poderia acontecer. Me fala as tuas ideias. Assim, eu tenho feito muitas lives e muitos áudios, podcasts e textos dizendo o seguinte: a normalidade democrática ela não pode ser quebrada. A partir do momento que o equilíbrio ele sofre uma rachadura, uma pequena rachadura, as pessoas relevam. Aí sofre uma pequena quebra, uma pequena interferência de um poder no outro, as pessoas relevam. Depois, aquela história da teoria das janelas quebradas. O brasileiro foi sendo muito complacente e ele foi sendo leniente nesses últimos meses, principalmente do ano de 2021, e um evento pandemia que tem muitos assuntos que foram divulgados de uma forma ou de outra, houve muito conflito de opiniões, em termos internacionais também. Nós tivemos a fraude que já está sendo comprovada em alguns estados americanos, nas eleições do Trump. Então, está tendo auditoria, a imprensa brasileira não dá foco nas auditorias que estão sendo feitas no Arizona, que está sendo feita na Geórgia, que vai ser feita no Wisconsin. Cada estado agora está animado a fazer. Isso pode dar uma reviravolta, um ineditismo disto, pode também ter uma decisão inédita, porque você pode vir a descertificar o Biden. Tudo é inédito. Por quê? Porque isso nunca aconteceu. Essas coisas não aconteciam. O que era comum era você ter uma fraude pontual e você ia lá consertar. O que era comum? Era comum o Supremo dar uma ordem que a população não gostava e acabava aquilo não agradando muito, mas o povo torcia para que os culpados da corrupção apurada no Lava Jato fosse preso, fosse condenado. Então, quer dizer, existia uma esperança que aquilo que cada um pensava lá, diferente do outro, no resultado desse o 6-5. E o que aconteceu? O 6-5 se inverteu e hoje nós temos lá os 10-1, ou os 9-2, porque agora está entrando Mendonça de Barros. Então, assim, esse Supremo que está aí, ele está sendo colocado uma luz no palco. Eles estão num palco, eles estão com grande visibilidade. Os juristas não estão aceitando essas atitudes que estão sendo feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eles não aceitam que o juiz possa agir da forma como está agindo. Os maiores juristas do Brasil não aceitam. E quem está falando aqui não é um criminalista, sou um advogado que estuda, mas não sou criminalista, também não concordo, porque não é isso que está escrito na lei. E o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um período tão conturbado que as pessoas estão assustadas, elas vão parar de falar por causa disso, elas vão parar de opinar por causa disso. Essa prisão do Roberto Jefferson quer dizer o quê? Que agora tudo pode, todo mundo pode ser preso, podem prender o filho do Bolsonaro, podem prender o ministro da Justiça, podem prender um delegado que ia investigar o Tribunal Superior Eleitoral, eles vão prender todo mundo que for contrário ao que eles pensam. Então, assim, o que eu penso é a verdade, o que vocês pensam é fake. O que eu penso é a verdade e o que vocês falam contra isso está atentando contra a democracia. Então, esse ponto de corte que eu digo, eu não falo nem um ponto de
de explosão, nem ponto de revolução, não falo ponto de insurgência, eu falo assim, então um ponto de corte. Quando você prende jornalista, quando você prende blogueiro, quando você prende um deputado federal, a coisa foi se agravando. Então, as pessoas vão se acostumando. Chega no momento que você prende um presidente de partido que já entregou o mensalão e que agora diz que vai entregar o mensalinho, que seria uma mensalidade paga para que se promova uma ideia ou outra, uma votação ou outra, e isso vai ficando cada vez mais conturbado. A pessoa que já resolveu o crime do mensalão, agora que ia resolver o crime do mensalinho, que ia entregar, como que está procedendo isso? As coisas vão chegando num ponto que, até o dia 7 de setembro, tomara que não seja mais ninguém preso, porque aí o país não aguenta. Aí as atitudes a serem tomadas em defesa da soberania e do equilíbrio entre os poderes pode culminar em uma atitude mais severa, mais de proteção à soberania, e, nesse caso, as pessoas estão invocando em todas as redes sociais atitudes das Forças Armadas como se fosse fácil resolver. Não é assim que se resolve. Ou eles entram em composição, ou a quebra institucional vai começar o Brasil do zero. É o que eu falo. Vai ter que ter uma nova Constituição, vai começar do zero? É isso que eu pergunto. Então, assim, a sensação que eu tenho é que houve uma quebra, que está havendo quebra. Está havendo quebra institucional, sim. A invasão do poder. Primeiro foi quebrou uma janelinha, depois abriram um buraco, aí deixaram escapar gente que tinha sido condenada em terceira instância, depois começaram a prender alguém que estava dando opinião, e assim as coisas vão ficando tão acirradas, as questões vão ficando tão acirradas, que as pessoas estão querendo assim, salve-nos. E esses salve-nos só vamos saber se continuarem a abusar. Porque, para mim, habeas corpus ali, no caso do Alexandre de Moraes, qualquer juiz daria. Não precisaria ser do Supremo, qualquer um daria, porque eles estão fazendo um misto, estão fazendo uma miscelânea de motivos de prisão, com flagrância e preventiva, que não existe no nosso direito. Estão inovando, mas como é Supremo, pode inovar, pode passar por cima das leis, então a coisa ficou muito séria hoje. Eu acho que eu chamaria esse dia de ponto de corte. Eu tenho um amigo que fala muito em ponto de corte, está correto, é ponto de corte. Hoje teve um corte e falou assim, olha, daqui para frente, tomara que não agrave, porque se agravar mais, aí rompe realmente com todo o equilíbrio e toda a autonomia que cada poder deveria ter em respeito ao outro, né? Harmoniosamente, equilibradamente, e dentro das suas atribuições, dentro restrito às suas atribuições, às suas prerrogativas e às suas atitudes e ações. É isso que eu senti hoje, muito, muito grave. A situação de hoje foi gravíssima, na minha opinião. Eu acho que foi gravíssima lá para trás, quando ele foi indicar o diretor da Polícia Federal, o STF falou, não, esse não. Na minha opinião, na minha opinião, Coruja, essa foi a primeira janelinha que quebraram, entendeu? E que foi interferência clara de um poder sobre o outro, e que não foi punida, não foi feito nada. O ineditismo, né? Adriana. Então, aí o que acontece? Vem havendo várias situações, onde nós estamos ficando pacíficos e não dá mais. O que a gente pode fazer? Eu acredito que, assim, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que forçar o presidente do Senado a votar o impeachment contra o Alexandre de Moraes, entendeu? A gente tem que ir para frente de Bangu e falar assim, não saímos daqui enquanto não soltar Roberto Jefferson. Porque primeiro, o Roberto Jefferson não tem foro privilegiado. Por que o STF tem a ver com Roberto Jefferson? Não é competência do STF. Outra coisa,
a vítima, né, a suposta vítima, é o Alexandre de Moraes. Aí ele pega e manda prender? Como que é isso juridicamente? Isso aí não existe. O ineditismo que eu havia dito antes, ele causa decisões inéditas. Aquelas duas situações que eu falei, que aconteceram nos Estados Unidos, aquelas situações de fraude em 50 estados, nós tivemos em alguns com muita clareza do que aconteceu. A Suprema Corte, lá no final, depois que as Supremas Cortes estaduais e os seus estados, que têm a sua autonomia, lá a soberania é muito forte, o sentido de soberania lá é muito forte, mas o sentido de autonomia de decisões judiciais dos estados também é muito forte. Então, a Suprema Corte não interferiu no processo eleitoral americano. As Supremas Cortes estaduais definem. O sistema eleitoral é hermético, cada estado decide, cada estado escolhe seus delegados. Então, quer dizer, existe uma autonomia muito grande, mas o ineditismo de 5, 6 estados tomarem posições fortes contra o que ocorreu vai causar uma situação inédita que vamos ter decisões inéditas, mas dentro da Constituição americana. Diz assim, olha, nós não temos presidente eleito, nós temos um presidente que foi colocado lá mediante fraudes diversas. O que eu faço um paralelo aqui? Nós não temos situações inéditas no Brasil, nós não temos situações que foram inéditas no Brasil, tomadas pelos governos e do governo federal, porque os abusos que foram cometidos em governos anteriores poderiam até nos insurgir. Por exemplo, você colocar um ministro da Justiça, um ministro da Casa Civil, ser nomeado para ele não ser preso e ganhar um foro privilegiado, como foi o caso que a Dilma estava tentando fazer com o Lula. Aquela é uma questão inédita. Então, ali você não tinha uma questão assim de interferência, não. Você tinha ali não uma interferência do poder, assim, vamos tirar esse ministro, vamos colocar o outro. Ali não houve nenhuma atitude que pudesse dizer assim, está tendo uma interferência. Não, ali estava claro que estava protegendo uma pessoa que poderia ser alcançada pela prisão. Então, assim, ali houve uma obstrução da atitude da justiça. Aquilo foi um crime, claro. Estava cometendo um crime de obstrução da justiça. O Lula estava para ser preso, a Dilma vem com uma nomeação dele para ministro. Isso é gravíssimo. Para ele ser julgado pelo STF, que ele colocou no poder. É um absurdo. Mas por alguns minutos, a gravação não poderia, talvez, servir como prova do crime, porque a gravação foi vazada, a gravação da Dilma falando para procurar o rapaz lá que daria para ele um diploma, né, de nomeação, e ele estaria solto com aquele diploma, porque ele teria o foro privilegiado e seria julgado, então, pelo Supremo. No caso do Alexandre de Moraes, que foi citado pelo Roberto Jefferson, do Barroso, que foi citado pelo Roberto Jefferson, o que ele se expressou diante da tirania do STF, que assim ele diz, e ele revela tudo isso com muita ênfase, porque ele é advogado do Tribunal do Júri, a origem dele é de advogado do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, então ele já faz daquela forma mesmo, teatral, e se ele tem todo esse conteúdo vai acabar surgindo em algum momento. Em algum momento esse conteúdo dele vai ser revelado. E isso, na minha opinião também, ele provocou para ser preso. Ele vem provocando para ser preso. E provocar para ser preso para uma prisão ilegal. Provocando a situação. E agora, o que ele vai fazer com o que ele tem de informação, a gente não sabe. Ele deve ter muitas pessoas que mantêm essas informações, essas mídias, em poder de várias outras pessoas e daqui a pouco pode aparecer tudo. Vai ser uma desmoralização completa daqueles que estão sendo alvos os alvos eu também pensei nisso, Coruja. Eu também pensei nisso daí, né? Ninguém age assim, mas enfim. Eu só quero fazer um comentário. Ele provocou até o limite, falou assim, deixa eu ser preso.
Mas assim, uma coisa é fato. Vamos colocar os compartilhamentos, gente, vamos escrever aqui, porque tem muita gente que está envolvida com esse assunto, né? O que o Bob Jeff fala lava a alma do brasileiro, porque é o que todo mundo quer falar, não é? Né? Então, assim, faz um bem para a alma, né, do povo brasileiro, né? Então, assim, muito obrigada. Eu sou filiada ao PTB, né? Eu gosto muito do Bob Jeff, né? Estou orando por ele, espero que ele saia logo. Inclusive, quem ficou agora, que era a vice-presidente que ficou no lugar do Bob Jeff pediu muito para todo mundo ajudar, apoiar ela, e ela fez um vídeo hoje pedindo para todos os movimentos conservadores poderem se unir para poder ajudar o Bob Jeff, ficar lá na frente, onde ele está preso, e para evitar que isso possa acontecer com mais outras pessoas, né? A Graciene, ela é uma gracinha, né? Ela é isso. Agora, o que é assim? Teve o Conexão Política, teve o Brasil Paralelo, teve o Bob Jeff, né? Eu estava conversando com o Coruja um pouco antes do programa começar, porque todo mundo fala no artigo 142, aí o Coruja falou, não, que tem uma outra opção. Fala essa outra opção aí que você estava me falando, Não, que é o IVES, né? Existem várias opções, e dependendo das circunstâncias, né? Nós temos muitos artigos na Constituição Federal. Aquele artigo da Constituição Federal que ele é aplicado, você está agindo constitucionalmente. Eu costumo dizer o que não está escrito na Constituição Federal não pode ser usado contra um artigo da Constituição Federal, né? Porque senão você vai estar tendo uma atitude ilegal. Se você usar uma lei de forma errônea, você vai estar sendo inconstitucional. Agora, se existem artigos na Constituição Federal que dizem como que deve proceder num determinado tipo de problema, de conflagração, de situação, vai ser conveniente usar qual artigo da Constituição Federal para manter a ordem, né? Para manter a paz, para dirimir qualquer tipo de desequilíbrio entre os poderes. Qual vai ser o artigo? Existe uma pleiade de artigos e incisos, você pode utilizar qualquer artigo. Alguns ficam torcendo pelo artigo 142, mas é dizer assim, mas aí vai afastar o presidente. Tem o artigo 136. O que está sendo veiculado hoje, desde cedo, é a aplicação do artigo 1º da Constituição Federal, né? Porque lá diz que o poder emana do povo. Então, bastaria 4 ou 5 pessoas do povo assinar e pedir ao presidente do Senado, pedir para que as autoridades apliquem, né? As autoridades que são as responsáveis com suas atribuições, apliquem um poder lá, aplica esse artigo 1º e resolva a situação. Mas antes eu gostaria de voltar, assim, existem várias opções. Nós não sabemos qual é o planejamento do Executivo hoje, envolvendo todos os seus ministérios, inclusive o da Defesa, quais seriam para que mantivéssemos a ordem e o equilíbrio, as ordens institucionais, a ordem constitucional, o equilíbrio entre os poderes, qual seria essa medida que seria tomada? Mas pode ter certeza o seguinte, se já estão pensando nisso há muito tempo já está planejado, isso não surge da noite para o dia. Se acontecer isso, vamos fazer assim. Se acontecer isso... Não, o que aconteceu hoje foi inédito. Você prendeu um presidente de partido que está se expressando contra tiranias que ele entende, ele é advogado também, que ele entende que é contra a Constituição. Vocês estão fazendo tudo contra a Constituição. Ele expressa e por esse crime é preso. E pessoas altamente perigosas são soltas, por homicídio, por questão de roubo qualificado, por tráfico internacional. Quer dizer, as pessoas são soltas por questões muito relevantes. Qual que é a razão do Roberto Jefferson ser preso? Qual o perigo que ele causa à nação dele ser preso? Qual é a insegurança jurídica nisso? Qual
Qual que é o direito fundamental que está sendo violado? Então, você pode fazer a opção de pergunta. Ele é mais seguro o Roberto Jefferson na cadeia ou é mais seguro o Roberto Jefferson fora da cadeia para preservar os direitos de expressão, liberdade de expressão, a liberdade individual? Qual que é melhor? Você manter uma pessoa presa porque ela foi condenada em 3 instâncias, né? Tem camarada do direito que não gosta que fale isso, mas nós temos 4, né? Era proibido na Faculdade de Direito falar que tinha mais de 2 instâncias, nós temos 4. Então, assim, falavam-se em segunda, quando é condenado em terceira, que seria o STJ, vamos colocar assim, ou o STF, a 4ª, né? Mesmo assim, essa pessoa está solta. Por quê? Porque não transitou em julgado, ou seja, ainda cabe recurso. Essa pessoa que está solta, ela traz mais mal para a sociedade do que um Roberto Jefferson que defende a liberdade e está indo contra as inconstitucionalidades de um poder, porque assim ele entende. E não só ele entende, diversos juristas de alta categoria. Então, o paralelo que eu faço é esse. Qual que é a situação de uma pessoa que tem 3 milhões de assinantes assinaturas pedindo o seu impeachment, que é o caso do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, eles não estão pedindo a prisão dele, estão pedindo para que ele seja afastado do cargo de ministro do STF. É isso que está sendo pedido. O impeachment dele não é lido, o impeachment dele não é falado, e são 3 milhões de assinaturas. Se pudesse continuar as assinaturas, nós chegaríamos a 5 milhões, 6 milhões. Mas não é isso que interessa. Qual que é o conteúdo do pedido? Ele está de acordo com os fatos, com o documentado, aquilo que foi relatado é grave, ele fez alguma coisa grave, ele ultrapassou o direito constitucional, ele está indo contra o direito, ele está sendo promotor, delegado e juiz ao mesmo tempo, ele está advogando por uma causa, ele está mandando prender porque ele está fazendo tudo de ofício, ele investiga, ele condena, ele faz tudo, ele tá julgando de atacante, de goleiro, de centroavante, de back, ele está sendo juiz do caso também, quer dizer, ele joga sozinho, são 11 jogadores, ele é um jogador que fala pelos 11, ele é o camarada que depois vai apitar e vai dizer quem que tem cartão vermelho, então ele faz tudo, então não precisa mais dos outros 10 do STF, ele faz tudo, não precisa mais da PGR para nada, não precisa do delegado investigar, a PGR investigar. Quando a PGR mandou arquivar, tem como ressuscitar e fazer um novo do zero, com os mesmos motivos, sem ter fatos que possam ser considerados fatos criminosos. Então, assim, isso aí é motivo de investigação. Por que tem que investigar aqui? Por que ele tem que investigar e não a PGR? A PGR não achou nada para prender e manda prender a si mesmo. Então, essas perguntas, essas questões, que são mais importantes. Por que o Roberto Jefferson foi preso? O Roberto Jefferson foi preso porque ele está colocando o dedo na ferida. Ele está exigindo que se abra o impeachment do Alexandre de Moraes e leia e diga assim, não, tudo que está falando aqui corresponde à qualidade, então vamos ler. Agora, para fazer uma CPI, tiveram que ir lá no Supremo para falar, não, tem que fazer a CPI, leia e faça a CPI, mesmo que não queiram fazer, vão fazer. Agora, na hora de fazer o impeachment, não vai ter nenhum ministro do STF dizendo, não, vai lá e leia o impeachment que foi pedido 3 milhões contra um ministro nosso. Vamos cortar na própria carne se está falhando contra as instituições e contra a Constituição. Não existe isso. Então, os pesos e medidas são diferentes. E isso resulta nessa comoção social que nós estamos vivendo. Era uma guerra silenciosa e agora está se tornando uma coisa vergonhosa. Para o mundo inteiro. E uma coisa, Coruja, que eu sempre gosto de falar, o presidente sempre fala, e eu vou aqui repetir, que é uma comparação, né? Imagina se tudo que falam do presidente, né? Pegam a cabeça dele aí, jogam futebol, tudo que fazem, né? De
ilegalidade dentro de algumas redes sociais, né, os esquerdistas, e o presidente nunca reagiu assim, como o Alexandre de Moraes reage com outros, né, que às vezes com uma pequena coisinha, né, acontece uma prisão, como aquele nosso amigo do acampamento Fora Dória, o Jurandir, né, que foi preso, enfim. E eu absolutamente, Marisa, eu gostaria de concluir... Se o Alexandre de Moraes faz isso com algumas pessoas, a minha pergunta é, o que o Alexandre de Moraes ou o Barroso fariam se eles recebessem a violência que o presidente Bolsonaro recebe, né? E o que o presidente faria se ele estivesse como primeiro-ministro no STF, se ele tivesse recebido essas ofensas do Roberto Jefferson, trocando as personagens? Você está entendendo? Eu entendi. Então, as personagens e os cargos, as funções, as atribuições. Imagina se o Alexandre de Moraes fosse o presidente e ele recebesse todo esse ataque da esquerda em cima do nome dele. O que já teria acontecido, né? Prisões exemplares e ninguém mais chamaria o presidente de genocida. É isso que eu imagino. Eu acho que não ia ter mais esquerda. Na verdade, ele ia acabar. Mas aí quem é autoritário é o Bolsonaro, né? Pois é. Aqui, ó, o Fábio está falando, o canal Nação Patriota está transmitindo ao vivo manifestação popular em frente ao STF agora. Então é isso, o Supremo é o povo. O Supremo Poder. Tenta pegar a imagem. Tenta pegar um pouquinho da imagem para Fábio, manda aqui para a Adriana para ver se a gente coloca um pedacinho dessa imagem. Eu queria fazer um link com a sua pergunta, com o que eu falei antes, porque eu acho importante, porque eu não sou contra que se investigue o Roberto Jefferson. Eu não sou contra que se investigue o que ele falou. E que dê oportunidade até dele provar o que ele disse. Porque existe no direito o direito de defesa. Você tem direito de provar o que você falou. Se o Roberto Jefferson está falando aquilo tudo, ele sendo advogado, ele foi deputado, ele foi preso no Mensalão porque ele confessou o crime, ele entregou todo mundo, pôs o Zé Dirceu na cadeia, agora ele está falando do mensalinho. Esse mensalinho está chegando em quem para ficar tão preocupado que tem que ser preso? Ele tem que ser desarticulado de tal forma que ele não possa fazer sua defesa, ele não possa apresentar as provas. Então, assim, eu vejo assim, quando você prende uma pessoa que está falando o que ele está falando, com o cabedal que ele tem de conhecimento jurídico e de informações que ele tem, que as pessoas levam ao conhecimento dele e que depositam nele confiança para guardar essas informações, ele pode ter muitos documentos. Será que não é esse o grande problema? Por quê? Eu não sou contra que se investigue uma pessoa, mas que dê direito de defesa. Mas que dê o direito de defesa. Porque se você dá o direito de defesa, manda para a PGR vai abrir uma investigação, vai mandar a Polícia Federal investigar, e aí você faz um processo regular. Pronto, acabou. Isso é um processo regular. Eu não entendo, assim, onde estão as pessoas. Isso aqui era para estar lotado, não era? Porque nós somos maioria. Sim, nós somos maioria. Nós somos maioria. Hoje foi Roberto Jefferson, né? Há rumores de que Silas Malafaia está na fila para ser preso, Carlos Bolsonaro. Não precisa ser esses caras que teriam dinheiro, ou poder, ou imunidade parlamentar, ou foro privilegiado. Nós, cidadãos, aqui nessa praça... Já fomos, né? Já fomos, e isso continua. Sabe, assim, eu não tenho... O que eu tenho para dialogar com 11 ministros que, quando assumem o cargo, juram obedecer à Constituição, e quando nós viramos as costas, ou quando eles, na verdade, eles viraram as costas para o povo, eles usam a Constituição de papel higiênico. Como pode um ministro da Suprema Corte hoje
ser o cara que cria o crime, cria as provas, cria o acusado, julga, usa a Polícia Federal. Eu quero imaginar e quero acreditar que a Polícia Federal se sinta constrangida de cumprir tamanha ilegalidade. Alguns sim. Alguns sim. Alguns sim. Eu quero Como acreditar falou o Alan nisso. dos Santos uma vez. O Alan dos Santos, Sabe? quando recebeu lá, o cara estava constrangido porque era seguidor dele. O que vai parar esses caras? Você já pararam Na sua opinião. Diga aí. O que pode parar? O poder, de fato, emanar do povo. Na prática. Como? Esses caras precisam sair daí, Joaquim. Eles precisam sair da Suprema Mas Corte. como? É o povo que não está... Muito boa a fala, né? Falhou ali um pouquinho, mas é isso, gente. O poder emana do Várias povo. pessoas, mas só isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Nós estamos lidando com um inimigo experiente. Nós somos amadores ainda. E a gente insiste em não ver coisas que estão assim no nosso, sabe, na nossa frente, assim, estão nos nossos olhos e a gente insiste em não ver. Bora parar para pensar racionalmente, sem estar usando demais a emoção. Eu estou muito chateada hoje. Puta da vida. Porque quando uma coisa dessa acontece, eu me vejo nessa situação e vejo outros patriotas que eu conheço e tantos outros milhares, milhões espalhados pelo Brasil. Nós temos um presidente, o cara é aguerrido, o cara não arrega, ele não joga a toalha, é um homem com 66 anos, mas que está ali no fronte. Quando é que a gente vai parar de ficar o tempo todo dizendo Bolsonaro faz aquilo, por favor, Bolsonaro faz assim, fala assado? Porra! Quando nós vamos botar um ponto final nisso? Esses caras precisam ser destituídos de alguma forma. Dia de 7 de setembro tá aí, mas hoje era um dia da pessoa vir automaticamente para cá, né? Então, assim... E a gente... Eu não sei nem mais o que dizer. Sexta-feira 13, tá aí, a gente sabe a quem servem, qual é o Deus dessas pessoas que ali estão, né? A gente sabe a quem eles servem e para que eles servem, né? É isso aí. E mas vamos... queremos salvar a instituição só com a troca desses caras. E aqui também, ano que vem, a gente precisa renovar. Nós precisamos de renovação dentro do Congresso Aqui que ela está falando aqui, ó. Congresso. Renovação dentro do Congresso Nacional. Congresso, Câmara renovação e Senado. Dentro das Assembleias Legislativas. Prestem atenção. Fica aí. Em que vocês votam no ano que vem. Muito bom, muito bom. Pessoal, troca tudo no Congresso e a gente ir para a rua. A gente tem que acampar ali até eles saírem, até votarem impeachment, porque nessa teoria das janelas quebradas, né? Quando que as coisas resolvem? Eu acho assim. Quando você pune exemplarmente um. É só um. Pune um. Entendeu? Tem a teoria... O impeachment do Alexandre de Moraes e ele está impeachmentado a partir de amanhã, ele já não é mais ministro do Supremo. Você acha que o Barroso vai fazer o quê? Vai continuar com a palhaçada que ele está fazendo? Não vai. Adriana, eu queria... eu acho que nós estamos chegando no encerramento. Eu gostaria de fazer a conclusão do que eu estava falando antes, porque eu acho muito importante duas coisas. Aliás, três coisas dentro do mesmo assunto, só para encerrar esse ciclo, pelo seguinte. Primeiro, é o direito de você se expressar. Eu acho que lá nos Estados Unidos isso é visto de uma forma muito brilhante, e vou te falar o ano, desde 1735, que eles já atuam desta forma. Desde 1930, 1940, que isso, mesmo com todos os problemas que eles tiveram com depressão, com Primeira Guerra, com Segunda Guerra, tudo que eles tiveram que enfrentar, a Guerra Fria, eles jamais deixaram de abordar o tema. Quando houve a perseguição dos comunistas,
com o dedo duros, entregando quem eram os comunistas dentro de Hollywood, até nesse momento foi julgada essa bandeira, foi lançada essa bandeira que eles tinham o direito de se expressar. Eles não poderiam ser lesa-pátrias e entregar o país para os comunistas, mas eles tinham direito de expressão. Então, assim, em todos os momentos da história brasileira, nós não tivemos esse direito consagrado como nos Estados Unidos. A partir de 1988, a partir do dia 5 de outubro de 1988, que a nossa Constituição foi promulgada, nós temos lá claramente essa liberdade em nível de cláusula pétrea, quer dizer, ela não pode ser modificada. O que nós temos também, a segunda coisa que eu queria falar, o devido processo legal. Evidentemente, se eles querem investigar o Roberto Jefferson, abram um inquérito. Sabe quantos inquéritos estão arquivados no Supremo Tribunal Federal? Arquivados, que eu digo assim, engavetados, e processos que não andam, de vários senadores e vários deputados que cometeram crimes, que cometeram abusos, que tiveram crimes de corrupção. Quantos processos para cada um? Não é para um. Não é para um. São 20 para um. Mas multiplica por 80 no Senado, ou você multiplica por metade, ou multiplica pela metade de deputados. Você vai achar um número astronômico, não tem conta. Agora, o Roberto Jefferson, ele confessou o mensalão, disse que o partido recebia, que esse recebia, que aquele deputado recebia, que o Zé Dirceu que era o articulador, que era o operador, e o Zé Dirceu foi perdoado. Isso acabou de ser perdoado, está sendo perdoado. Ou seja, você cometeu o mensalão, agora você pode fazer o mensalinho. Não é assim que funcionam as coisas. Evidentemente que daqui a pouco a reincidência desaparece, e aí começa como primário. Ou seja, vai ter todos os benefícios da lei. Eu não vejo importância alguma se investigar uma pessoa. E quando você investiga uma pessoa e você acaba com a reputação dela, sabe o que você gera para ela? O desgaste moral, desgaste político. Você quer colocar a pessoa lá embaixo, você quer que ela seja vista como um bandido. Se ele já pagou a pena dele ou se não pagou a pena dele, a diferença é essa. Ele pagou, os outros lá estão com processos arquivados ou engavetados, ou perdoados, ou a pena comutada, ou a pena abolida, ou ele não precisa mais cumprir mais nada, você não precisa usar mais tornozeleira, pode ficar livre sem tornozeleira. O terceiro ponto que eu quero dizer é o seguinte: dentro da investigação, ele precisa estar preso? Ele vai atrapalhar as investigações? Não. Ele solta e pode apresentar as provas que vão inocentá-los e vão acusar os seus acusadores, os seus detratores. Se ele apresentar as provas, pode ser que ele coloque naqueles que o investigam como sendo os responsáveis pela sua prisão, por temer que eles sejam revelados, mais uma faceta deles sejam revelados. Então, a situação, para mim, é essa. O Brasil chegou nesse ponto. Por que chegou nesse ponto? Porque é a mesma questão da teoria das janelas quebradas. Nós aceitamos que fosse preso um jornalista, depois nós aceitamos que fosse preso um deputado, né? E agora nós estamos aceitando também que seja preso um presidente de partido que estava defendendo a liberdade de expressão e o impeachment de alguns. É só por isso? Porque ele acha que tem que ter impeachment, porque ele acha que tem que ter armas, porque ele acha que o povo tem que ir para as ruas, porque ele acha que alguém tem que ser empichado, só por isso que ele está sendo preso? E porque ele tem provas a apresentar e essas pessoas não querem que ele tenha articulação para apresentá-la? Olha, eu acho que eles aceleraram um processo ou outro, que nós não sabemos quais serão os resultados. Mas que esse dia de hoje, a 13 de agosto de 2021, fez um ponto de corte, fez. É ponto de corte. Porque agora é o seguinte, não está quebrada uma janela, não está quebrada uma porta, agora está quebrada uma instituição. Eu acho que a instituição que está quebrada hoje é a Constituição. É essa a maior instituição que nós temos, né? Que é a representação do que o povo quer. É ali que está a vontade do povo. É isso que eu tenho a dizer. Eu particularmente, eu espero que... eu acredito que na teoria da panela...
Na teoria da panela de pressão, entendeu? Porque se você fica cozinhando em banho-maria muito tempo, que nem a história do sapo, né? É uma tática de guerra, uma estratégia dos globalistas isso, né? Então eu acho que tem que dar uma apimentada, tem que acelerar esse processo, porque as eleições, se elas vão ter o ano que vem, elas vão ter que ser com a contagem pública total dos votos, né? Que é o que a população quer, né? E não os votos sendo apurados por urna eletrônica pelo TSE, né? Porque, pelo que o Barroso falou, a eleição não se ganha, se toma, não é o que o povo brasileiro quer. Vocês concordam? Né? Não é democracia, né? Então, estão acontecendo fatos que estão acelerando. Então, a panela de pressão é para cozinhar, para fazer o prato mais rápido. Vocês vão querer, né, se aquele sapo cozinhado assim sentir a temperatura, ou vamos resolver logo essa história? Você está com um filho aí que está começando a ser drogado alguma coisa, você vai tentar conversar com ele fazendo pudim levemente, tal, ou você vai lá e tem uma conversa séria. Eu sou a favor da panela de pressão. Eu acho que essa história de menos danos à sociedade, entendeu? Vamos com calma, né? O povo não aguenta mais. Já acabou com a nossa qualidade da nossa educação, segundo Docentes pela Liberdade, segundo dados estatísticos da pesquisa de Marcelo Hermes, nós estamos chegando ao último país em qualidade, não estou falando em quantidade, porque quantidade nós somos um dos primeiros, mas veja, de qualidade de pesquisa, nós somos o último, né, no mapa da gráfica, entendeu? Então, sem educação, sem cultura, sem honra, com o crime à solta, né, e o presidente fazendo de tudo para levantar a economia, né? Então, eu acho que acabou, né? Eu acho que tem que virou a página, é outro diálogo, e o povo brasileiro, o Brasil inteiro, apoia o presidente, as motociatas que estão acontecendo no Brasil inteiro, nós já estamos acordados, né? Esses 30% ou mais, somos bem fortes. Isso, já mudou muito do que era alguns anos atrás. Mas também tem o pessoal agora que está querendo cobrar do presidente uma resposta, um posicionamento em relação à prisão do Roberto Jefferson. É tudo que o STF quer. Que ele dê uma resposta à altura, que ele seja autoritário, que ele rompa com tudo. Então, não é o presidente que tem que dar a resposta, é todos nós. Somos Exatamente. Todos nós na rua, todos nós na porta do presídio, queremos a soltura do Roberto Jefferson, é todos nós lá em Brasília, na porta do STF, na porta do Senado, na porta do Parlamento. Chega, nós não aguentamos mais. E chega da gente ser pacífico, de ficar aí ouvindo e debatendo. Não, gente, é ação. E é ação nossa, não é do presidente. O presidente vai apoiar com a gente na rua. É isso aí. Então, estamos terminando o programa, né? Eu acho que cada um já deu a sua opinião. Né? Vamos pedir muita oração, muita bênção para o Brasil no próximo mês, até final de setembro, porque muita coisa está tudo acelerado. Se acelere logo e que liberte mais rápido o Brasil de tudo que tem acontecido de ruim durante tantos anos. Então vamos encerrar. Então, tudo de bom para todos. Tchau, pessoal. Muito obrigada a todos. Pois é, tudo de bom, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Agradeço a todos que estão aí pelo Face ou pelo YouTube. E vamos encerrar, né, com muita esperança, porque nós temos ainda uma Constituição, ela ainda é válida, e no artigo 1º, como lembrou aqui o nosso ouvinte assíduo, né, todo poder emana do povo. Né, artigo 1º da Constituição. Boa noite a todos, fiquem com Deus, em paz, e vamos em frente. Coloca a valsa aí.